Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CyberTech News, um resumo das principais notícias da semana de cibersegurança. Eu sou o Vitor Paiva, sou sócio da RIP, sou do Marketing do Movimento CyberTech Brasil e hoje eu tenho a honra de estar aqui com dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com o Igor Rincon, que é engenheiro de segurança. Estou também com o Marco Sêmola, que é professor e sócio de Cybersecurity da UI. E a gente vai passar rapidamente por três notícias que foram destaques da semana. Igor, passa a bola para ti. Bom, vamos lá então. Pesquisadores descobrem o pacote do PyPy, né? Fica até estranho de falar assim, que esconde código malicioso por trás de arquivos de imagem. E o que esse material ele traz é uma análise muito comum de alguns ataques que vem acontecendo em relação à supply chain. Esse ataque especificamente, essa ameaça, né? Basicamente o que ela faz é que o atacante ele criou um código, né, chamado API Caller, e ele subiu esse código como se fosse uma dependência que pode ser utilizada dentro dos códigos Python. Esse API Caller ele tem uma função bem interessante. O que esse API Caller faz é que, basicamente, ele faz uma requisição para uma imagem que está hospedada na internet, ele faz o download dessa imagem por computador da vítima especificamente, e ele usa uma função chamada review nessa imagem para trazer alguns códigos que estão sendo colocados de forma escondida dentro dessa imagem. E o interessante é que essa função ela não é especificamente da API Caller em si. Essa função ela pertence a uma outra biblioteca chamada JuDB. E essa JuDB ela é a biblioteca responsável por extrair esse código de dentro da imagem e aí, então, passar para o código do API Caller, onde ele revela através da função review do JuDB, e com a função exec, executa esse código, fazendo um download de um executável e infectando a máquina. Existem alguns pontos interessantes em relação a esse caso, que normalmente esses ataques de supply chain, eles tendem a colocar essas dependências dentro de algum código já pré-existente, ou tentam subir, né, a dependência de uma forma em que os softwares que estão distribuídos através de sites como GitHub, GitLab, eles consigam injetar essa dependência ali dentro, né, seja por algum tipo de marketing que eles fizeram em cima dessa dependência, eles querem injetar dentro do código existente para que pessoas através do mundo consigam utilizar esse software e serem atacadas com essa dependência que está sendo executada ali. E esse ataque, especificamente, ele é muito interessante porque ambos as bibliotecas, né, tanto o API Caller quanto o JuDB, eles não são utilizados por muitos softwares no mundo por aí. O que acontece o que os atacantes fizeram é que eles criaram alguns códigos, como, por exemplo, um código chamado Discord Token Generator, e eles colocaram esse código para pessoas que têm, por exemplo, a intenção de gerar um token do Discord ou algo nesse sentido, para que essas pessoas baixem esse código e elas executem na máquina delas, executando, assim, a dependência do API Caller e depois a dependência do JuDB, fazendo aí 3 camadas diferentes de ataque quando a vítima ali está realmente executando esse código, né? E a gente sabe que esse ataque de supply chain é um ataque que vem acontecendo ao tempo, né, Marcos? Não, é interessantíssimo o ataque, porque apesar de toda a tecnologia e a estratégia de usar o Python, essa biblioteca, ela parecer algo inovador, ele usa um recurso que tem muito tempo, tem muitos anos de adoção, que é a esteganografia, porque, na verdade, ele oculta dentro de uma imagem a chamada a uma rotina externa que, de maneira oculta, é executada quando uma API, por exemplo, fizer uma chamada a essa imagem, estiver utilizando essa imagem. Então, é uma técnica muito antiga, já leciono, já falo disso há muitos anos no meu curso na FGV, e de fato, é muito difícil de você perceber a existência desse código oculto e dessa chamada dentro da própria imagem, né? É justamente a técnica usada para mascarar informações, nesse caso um código, dentro de um objeto aparentemente inofensivo. Isso é usado em imagens, mas também usado em diversos outros formatos e meios, né? Que é esconder. E, nesse caso, ele não só esconde para fins de transmissão, mas essa função ela é evocada
para disparar justamente o código, o malware, que é o que vai trazer risco, né, para quem estiver usando essa mesma biblioteca. Exatamente. E essa técnica, uma das intenções dela é conseguir evitar que alguns anti-malwares por ele detectem, né, a sequência de ataque. Então, realmente, é muito interessante a forma como o atacante ele colocou a implementação dessa técnica. Uma coisa interessante, Igor, é que, lembrando aí do que era o vírus há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, né, onde os antivírus buscavam assinaturas de vírus dentro dos códigos binários, né, é algo muito parecido, porque para que os endpoints possam detectar uma rotina como essa escondida numa imagem, ela vai precisar buscar uma assinatura, né, ou um comportamento ali, algum código estranho que não deveria fazer parte daquele arquivo e que nesse caso tem essa função, né? Então remonta o passado. Exato, e remonta o passado de uma forma que, inclusive, esse código que está dentro da imagem, ele é escondido, né, com base 64, que é um algoritmo aí já bem conhecido, né, e que para você abrir é um base 64-D, que você utiliza ali para trazer esse código de volta, né. Então, ele usou duas camadas aí, uma camada sendo a esteganografia em si na imagem, e uma outra aí fazendo aí, escondendo o código através de base 64. Vamos para a próxima notícia? Vamos lá. Cara, essa aí tá causando um barulhinho no mundo, né? A gente tem aí o Black Basta e o Black Byte, né? Que basicamente aí são um grupo de ransomware, são grupos de ransomware que estão atacando aí algumas empresas no mundo, né? É interessante porque isso é uma característica diferente que vem acontecendo nos últimos anos aí. Nenhuma dessas técnicas que são utilizadas normalmente pelo o Black Basta são técnicas novas. Se você analisar tecnicamente como o ataque é feito, não é nada muito novo. Basicamente, o que ele faz é que o grupo, né, eles enviam ali um documento, normalmente Excel. Esse documento ali, ele possui um macro, né, dentro desse documento, onde a pessoa, ela recebe esse phishing, abre o documento, executa o macro, e através desse macro aí, ela é infectada e começa ali, né, diversas rotinas ali que realmente infectam a máquina. E é interessante que o fim dessas rotinas é basicamente dois, né? Existem dois fins principais. O primeiro fim é o fim mais clássico de todos, de um ransomware, que é basicamente criptografar os arquivos da máquina, realmente fazer esse sequestro, né, e pedir um resgate. E o segundo fim, que é um fim bem interessante, é o fim de fazer esse double extortion, né? Que basicamente, além de fazer a criptografia dos arquivos, eles também extraem esses arquivos da rede para que eles consigam fazer o vazamento, caso a empresa ela não pague aí a quantidade de dinheiro que eles estão requisitando, né? Então, além de você ter seus dados sequestrados e parando a operação do seu negócio, você também tem o risco que você corre desses dados serem vazados e prejudicar também a marca da sua empresa, a relação de confiança com os clientes. Então, esses ataques de double extortion realmente estão causando diversos impactos aí no mundo, né? E alguns negócios aí realmente estão quase falindo por conta de ataques desse tipo. E o impacto disso é gigante, né? Não, é interessantíssimo mesmo, porque é uma técnica que explora duas funções distintas, né? Eu diria que é quase uma função de payment enforcement, né? Ele vai maltratando a vítima, liberando os dados ou parte dos dados dos quais eles se apossaram, né? Para mostrar o poder destrutivo que ele pode provocar se aquele pagamento não for feito. Então, é um payment enforcement method, vamos dizer assim. E isso assusta muito, né? Porque imagina, são ameaças que tecnicamente não são muito sofisticadas, né? Mas exploram velhas vulnerabilidades e a depender a depender da importância do ambiente que foi comprometido e dos dados que foram obtidos, você pode estar em apuros, né? A empresa pode estar de fato muito exposta a danos operacionais, danos financeiros e danos reputacionais.
Exatamente, e é um tipo de ataque que não vai parar por aí, né? A gente teve o Conte aí, existe uma relação do que as pessoas, que os investigadores estão analisando, que é, será que o Black Basta é o mesmo grupo do Conte? E essa análise, ela basicamente é feita porque existe uma certa similaridade nas telas de pagamento, nas telas de suporte, o modus operandi. Então a gente vê aí que ou é o mesmo grupo, ou então está influenciando outros grupos a fazer isso. E uma coisa muito interessante é que se a gente analisar como é que a investigação está funcionando, vai ter uns nomes ali como Rússia no meio, algo nesse sentido, né? Então, a gente vê diversas vezes, né, o nome Rússia sendo citado quando a gente fala sobre essas análises de grupos de ransomware no mundo aí. Próxima notícia. Esse aí essa notícia ela é muito impactante, né? Dados dos clientes Medibank postados na Dark Web. Isso aí é um caso clássico, né? De como esses vazamentos de dados eles impactam realmente a noção de segurança das pessoas quando elas têm uma relação de negócio com uma empresa. Esse caso ele é muito interessante porque a Medibank ela basicamente possui alguns dados muito críticos de pessoas que moram ali na Austrália, né? E essas pessoas, esses dados que a Medibank possui é sobre alguns dados em relação a operações de aborto, algumas operações bem sensíveis, assim, que as pessoas elas estão fazendo ali no dia a dia, né? Então, existem dados ali médicos, né, de diversas pessoas na Austrália. Então, aí foram roubados, né, 9,7 milhões de informações de pessoas, né? Foram roubados dados de 9,7 milhões de pessoas. E esse dado, basicamente, ele foi trazido pelos atacantes de uma forma bem impactante na mídia. Porque, inicialmente, a Medibank, ela falou, quando ela fez uma análise do possível ataque na rede dela, ela informou que não havia nenhum comprometimento de dados. Depois de um tempo, ela voltou atrás dizendo que houve o comprometimento de dados, né? Mas nesse tempo aconteceu que os atacantes eles começaram a comprovar que esse vazamento de dados ele aconteceu. Então eles começaram a soltar algumas informações de pessoas importantes que são clientes do Medibank, e esses dados são dados bem sensíveis. E agora recentemente eles soltaram duas listas. Uma lista, se não me engano, chama Naughty Good and Out, algo nesse sentido. E essas listas, elas possuem informações bem críticas de pessoas conhecidas assim, e inclusive, recentemente eu até vi que a ministra de ciberdefesa da Austrália, ela chegou lá dizendo que isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? É uma coisa muito triste aí para as pessoas em si que são vítimas desse ataque. Novamente, a Austrália ela se prontificou aí dizendo que eles possuem uma certa desconfiança que esse ataque ele também é do grupo russo. Então a gente vê em duas notícias hoje, né, a Rússia sendo colocada como um ponto importante aí desse debate. Isso lembra a gente muito bem das comunicações que o Joe Biden está fazendo em relação à Rússia, né? Ele está pressionando a Rússia aí para tomar algumas atitudes, agora também a Austrália, em relação a esses grupos de ransomware que estão atacando aí com tráfegos, né, vindo direto da Rússia aí. Bom, essa terceira notícia me remete a 3 pontos que me chamaram a atenção, né? O primeiro, de que os cybercriminosos estão muito mais sofisticados e quando eles desenham um ataque, né, o que a gente chama de anatomia do ataque, eles normalmente olham o ataque de maneira mais integrada, mais holística, colaborativa. Quando se fala de Rússia, é muito provável que haja uma grande colaboração entre outros países, outros grupos criminosos, né? E eles compartilhem o resultado desse tipo de ataque. Isso é uma coisa. Segunda coisa que me chamou a atenção, e que não é uma exceção, pelo contrário, é que poucas empresas estão de fato preparadas para gerenciar uma situação de crise. Talvez por terem sido ingênuas, acreditando que nunca seriam alvos de uma crise, ou porque subestimaram a importância de desenvolver planos de gestão de crise, que envolvem vários subplanos, como de comunicação, plano de recuperação de desastres, né, plano de continuidade operacional. Mas o fato é que, quando uma empresa se vê diante de um fato como esse, de exposição de dados sensíveis pessoais, o que inclusive conecta com as leis de privacidade no mundo inteiro, né,
ela se vê forçada a se pronunciar publicamente. Quando ela faz isso, ela normalmente faz isso de maneira desestruturada, fala demais, ou fala de menos, ou fala para o público errado. Isso tudo é reflexo de uma falta de preparo e estrutura de governança de crise. É isso. Por isso ela inicialmente disse que não tinha nenhum comprometimento, depois ela foi forçada a dizer que tinha, porque afinal de contas o grupo expôs os dados provando a existência do incidente, né? E aí tudo vira uma bagunça, né? Uma quebra de confiança generalizada. Maravilha, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Igor. Obrigado você que nos acompanhou. E próxima sexta-feira tem um novo resumo semanal. Valeu, até a próxima.